Olá! E aí, Dani? E aí, gente? A gente vai começar hoje com uma cantoria? Vamos! Puxa! Casos do acaso, nem marcado em cartas de tarô. Oh, oh, meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas. Tava assim. Ou tava rasurado? E agora? Qual que é o nome Qual do que é o nome do episódio? episódio hoje? Tava escrito ou rasurado nas estrelas? E aí, gente? Qual que é o tema maravilhoso de hoje? Quem é a convidada? A convidada já diz tudo. Hoje A convidada de hoje já diz absolutamente diz tudo. E, de novo, gente, eu não sou a Marília Gabriela, não vou conseguir apresentá-la, mas é uma pessoa incrível, minha amiga Ana Luiz, que a gente se conhece há quase 20 anos, né, meu amor, de outros carnavais aí, meu amor, de consultório, não é verdade? Atendo os 2 filhos da Ana maravilhosos. Um beijo para a Fefe e para a Gabizinha. Um beijo. Beijo. Tia Dani ama vocês, gente. Eles têm 20 anos, mas a tia Dani ama vocês. Tia Dani. Ana, meu amor, que prazer tê-la aqui conosco hoje. Estamos muito felizes, né? Falando de tarô, né? Tarô, quando a gente está falando de tarô, a gente lembra de amor. E a gente falar de amor também tem tudo a ver com a nossa temporada de relacionamentos, e né? aquela história, né? Quem nunca tirou um tarozinho, que atire o primeiro incenso, não é mesmo? Pois é. Apesar de psicólogas aqui, né? A gente trabalha muito com a ciência. A gente, principalmente eu, que sou muito mais hospitalar e tudo isso, eu atendo muitas pessoas que vêm, né, com algumas questões pessoais, e não só amor, né? Diversas questões. E elas sempre chegam, Gi, eu fui numa cartomante, eu fui numa taróloga, eu fui no astrólogo. Aí a minha primeira reação é, me conta. Mas me fala tudo. Você pode ir no que você quiser, só não pode ir em constelação familiar, não pode ir em coach, não pode, isso não pode ir. Você pode ir na taróloga, mas não pode ir em coach, tá, gente? O que é maravilhoso, né, mana? Porque quando a gente tá falando também de cartas e tudo mais, tudo é uma representação simbólica, né, do nosso inconsciente. Freud já dizia, né? Meu amor, se apresenta pra gente. Sim! Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Olá, pessoal. Bem, meu nome é Ana Paula. Eu administro a página Ana Luiz Tarô lá no Instagram. Que vai estar lá, né? O Sim, arroba vai estar colocá-la. bonitinho, vai estar aqui, gente. Sim, ó, aqui, sim, vai estar sim, aqui, sim. tá? Bem, sou mãe atípica, né? E eu fui iniciada há mais de 30 anos na antiga e mística Ordem Rosa Cruz, a AMORC, que é uma ordem filosófica e mística. Então, tudo começou lá, né? E aí eu trabalho com tarô há aproximadamente 10 anos com tarô. Mas meu primeiro contato com o oráculo foi quando eu tinha 14 anos, década de 80. Que curioso. Faz muito tempo. De uma família, né, Ana? E na época não tinha tarô. A gente tá falando da década de 80, que não existia. Para você ter um deck, você tinha que pedir para alguém trazer da Europa, coisa assim. Então deck que você diz é um deck de cartas, isso, é um né? deck de cartas, Sim, né? E então a gente aprendia nas bancas, né? Adolescente gostava de ir para banca de jornal e aprendia naquilo, aprenda a ler cartas com baralho normal. Foi onde tudo começou, meu primeiro contato. Mas com tarô mesmo é de 10 anos para cá. E eu guio pessoas ao encontro consciente, vocês vão ouvir muito falar sobre isso, ao encontro consciente dos seus destinos, revelando caminhos e possibilidades através da sabedoria do tarô. Esse é o maior... E são nomes, Ana, explica um pouquinho pra gente, assim, a gente tem alguns termos, né, específicos, né? Tem. Oraculista, magista, taróloga, o que seria mais ou menos essa... Mais ou menos, Então é assim, todo tarô, ele é um oráculo, mas nem todo oráculo é um tarô, né? Então a gente começa aí porque o tarô ele precisa ter as 78 cartas, dividido em 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores.
O cartomante, normalmente, ele trabalha com a parte de intuição, de leituras. O tarólogo, ele estuda o tarô, mas um tarólogo também pode vir com essa intuição, né, de trabalhar com a intuição. Então, um cartomante, ele pode ler as cartas também ciganas, né? O cartomante é mais sensitivo, então. Isso, menos perfeito. um estudioso, mais um sensitivo. Isso, tá. Mas uma coisa não exclui a outra, tá, Gi? Mas normalmente é isso. E o tarólogo, ele estuda todos os arquétipos, né? E agora sim, pode o tarólogo, ele também trabalhar, existem leituras intuitivas também, que tarólogos, eles trabalham além dos símbolos, eles trabalham com a intuição, né? Mas basicamente é isso. E aí tem também quem joga runas, búzios, né? São todos os outros oráculos, né? Isso, exatamente. São os oraculistas, né? Então, assim, hoje eu sou taróloga, porque eu trabalho com tarô, apesar de também trabalhar com um pouco de runas, que eu gosto, mas a runas eu trabalho mais na parte pessoal ou para fazer magia. Runas são aquelas moedas. São as pedras, né? Pode ser de pedras, ela pode ser na madeira. São símbolos nórdicos. Entendi. Então é bem interessante também. Mas eu é achei um que oráculo. fossem moedas, porque eu joguei runas uma vez no Personari da Globo.com. Nossa! Que interessante. Personagem. Eu tinha terminado um casamento, eu tava topando qualquer coisa. Sim. Eu fui no Você Personari. jogou naquele embaralhe e digital clique. Ali. Exato. Sim, Daí eu vi runas lá. Entendi, Giovana. Até eu já fiz isso. Todos nós. Hashtag Quem quiser fazer, faça com uma pessoa que saiba com fazer. certeza. Né? Não com personagens. E o tarô, ele envolve os símbolos, né, dos arquétipos do inconsciente coletivo. Sim, que a gente usa muito esse Também tema, Jung, né? De Jung e da psicologia analítica, Exatamente. né? Quando a gente fala de Jung, a gente fala dos arquétipos, Isso, né? inclusive tem um livro interessante, Jung e o Tarô, né? Que ele justamente relaciona, não é que foi escrito por Jung, Assim. mas é relacionado exatamente a essa leitura. Então, é isso. Então, a gente faz essa leitura. Então, na verdade, é um autoconhecimento. É um despertar da consciência, né? Para você tomar aquele caminho, as decisões consciente. Porque é difícil a gente tomar decisões, às vezes, por falta mesmo de uma consciência ou do autoconhecimento, né? Acabamos repetindo os padrões, né? Repetições. Sim. Padrões e repetições são... E quando a gente fala do amor ali, inclusive nessa busca... Exato, é uma modelagem que nós temos em Exato. buscar os padrões, né? A gente acaba buscando sempre as mesmas coisas. É o famoso dedo podre. Tem o dedo podre. Todo mundo é assim. Não é todo mundo que é assim. É você que mantém o mesmo padrão. E você acaba transformando suas relações sempre na mesma coisa, né? E normalmente essas repetições vêm, às vezes, de crenças, ou mesmo de família, que a bisavó ou existia, né? Depois passa para a avó, depois para a mãe. Essas crenças limitantes, né? Isso, exatamente. E a gente repete aquilo. Ou mesmo na parte cultural, porque cada país, também cada local tem sua cultura. Então, a gente acaba reproduzindo aquilo. Então, quando você vê, as pessoas falam muito isso. Nossa, por que eu sempre caio no mesmo tipo de relacionamento? Por quê? Porque não existe um autoconhecimento e verificar os bloqueios que isso está acontecendo. E o tarô, ele provoca esse despertar. Tanto que é normal, quando a pessoa sai de uma leitura de tarô, ela sentir realmente mexida. Ou, às vezes, também acontece da pessoa, num primeiro momento, ela fala assim, não, isso não sou eu. Mas depois, quando a gente vai desdobrando, ela comenta depois, no final, ou volta num feedback para relatar, olha, eu descobri muitas coisas que eu não me via desse jeito. Que ele vem, né, de encontro com a própria fala dentro da parte da psicanálise, de você também trazer esse simbolismo, de iluminar esse inconsciente de uma certa forma, né? E eu fico pensando nessa coisa dos temas, né?
que as pessoas normalmente elas buscam? Normalmente, a grande maioria são mulheres, Ana? Ou hoje em dia é mais Eu posso estar falando besteira, mas Ah. uma coisa que eu tenho a percepção é que as mulheres buscam mais sobre relacionamento Isso. e os homens mais sobre carreira, Eu ia perguntar dinheiro. exatamente isso. Os Isso. temas relacionados aos, né, às pessoas. Faz em geral. sentido, né? Total É. sentido, total sentido. As mulheres, elas buscam mais esse relacionamento, mesmo porque, justamente para... elas querem uma segurança emocional, né? Uhum. Porque cansa aquele desgaste, né? De Uhum. emoção, de você estar entrando num relacionamento, a pessoa às vezes fala que está interessada, aí depois some, o tal do ghosting, É, o né? ghosting. Ah, o ex vai voltar, eu vou ficar sozinha pra sempre, vai aparecer alguém. Isso. Geralmente são Isso. esses questionamentos. São. Eu tenho uma dúvida que eu acho que é muito válida, que é a seguinte: a partir do momento que a gente tem o nosso livre-arbítrio, né? O nosso destino não está traçado. Nós temos as nossas escolhas. Exatamente. Se nós temos as nossas escolhas diante... A gente pode ter um pré-determinismo, mas nós temos livre-arbítrio para as escolhas. Como é que pode haver uma previsibilidade de um futuro, sendo que esse futuro só vai existir se a minha escolha for aquela? Então, por isso que eu sempre falo que, na verdade, o destino, ele não é fixo, ele é mutável, né? Lógico, tem algumas coisas que você vai ter que passar, algumas coisas, né? Alguns desafios, mas como que você vai passar? E eu sempre falo o seguinte, o tarô, ele vem para te guiar nos caminhos e encontrar algo que está te procurando também. Agora, o destino, sim, ele é fixo. Por isso que é o autoconhecimento. O tarô vem, ele te dá as possibilidades do caminho para seguir. Então, ele desperta aquilo. E você pode, sim, trabalhar dentro do seu destino, das suas escolhas do momento. Sabe, Gi, eu sempre, quando eu abro um jogo, principalmente de passado, presente ou futuro, eu dou uma olhada muito rápida no futuro. Mas aonde eu fixo mais o meu olhar é o passado e o presente. Porque você consegue, através do passado, ter uma previsibilidade das escolhas da pessoa no futuro. Exatamente. O que está moldando o presente agora. E exatamente isso que você falou. Se ela continuar naquelas repetições que ela estava lá no passado e hoje trazendo para o presente, a tendência dela ir para o futuro é aquilo que está o tarô direcionando. É esse caminho aqui, né? Então, o tarô, ele não dá o final feliz, tá? Que bom, né? Porque que tem bom. aquilo, a pessoa chega, Porque olha, eu existe quero a conta saber... da Enel que chega, né? Chega a conta da NET. Então, ele não dá o final feliz. Mas o que ele faz? Ele te dá o despertar à consciência. Para que você escreva lá no final uma história mais verdadeira do que você busca. Isso é bem Jung, né? Muito. Isso é bem Muito. Jung. Ah, que interessante. Bem, Então, bem Jung. É bem uma linha de raciocínio da analítica, né? E é curioso. Inclusive, esse livro que você falou, eu não conhecia. Eu fiquei bem Jung curiosa. Tarô. Fiquei bem curiosa, porque Bem os arquétipos, eu uso bastante arquétipos. Né? Não sou junguiana. Eu brinco que ele acredita em fada, mas é só uma brincadeira, gente. É só uma brincadeira, tá? Eu tinha o gnomo da Lenda também, nos anos 80. eu adorava. Era onde a gente buscava, era onde a gente tinha a lenda. É isso aí. Quem tem 30 a mais aí vai lembrar de a Lenda. E colocava maçã do lado do gnomo lá, essa maçã acordava mordida. Eu acho que era minha mãe, mas estava mordida. Mas eu achei muito interessante, porque eu trabalho bastante com arquétipos, mas numa amplitude muito grande, né? Eu faço muita análise de entretenimento, etc. E eu acabo... não usando literalmente os arquétipos junguianos, mas eu faço paralelos com o que nós temos hoje em dia, né? São essas figuras, esses então, símbolos universais, coloca mais para a sociedade atual, né? É muito Sim. complicado usá-los o tempo inteiro, Freud, Jung, porque a gente está falando no início de 1900, 1910, é complicado. Mas quando a gente entra nessa linha oracular, né?
essa leitura, você concorda comigo que existem diversos profissionais de todas as áreas que são equivocados e que não são legais, assim como tem psicólogos equivocados, policiais, políticos, tem qualquer pessoa. Você acredita que pessoas mal intencionadas na sua área, assim como tem na nossa, né? Acabam se aproveitando de situações e tendenciando ali o jogo, fazendo leituras mais generalistas, porque a pessoa tá muito frágil. É muito difícil uma pessoa sem estar frágil buscar você. Era isso. Né? Tô super bem. Vou ler uma carta aí, né? porque tô legal, quero só validar. É que nem a gente, ninguém traz um pudim pra gente. As pessoas só chegam pra gente A Giovana tá querendo um pudim, gente. Ela pacientes de Giovana, olhem para cá, por favor. A Giovana está falando desse pudim, sei lá quantos episódios, tá? Gente, ela quer muito um pudim. Me traz você um pudim. Tá bom, em nome deles. Okay. Mas as pessoas trazem B.O., assim como quando vão buscar, né, um oráculo, enfim, um tarólogo. É por uma questão, um problema, uma dúvida, um medo, um receio, um anseio, alguma coisa assim. Nunca é. E como para vocês que trabalham certinho e buscam ter uma ética, buscam ter um nome no mercado, lidar com tantas pessoas que são abusivas, que são charlatãs no meio? Como que é para você? Então, Gi, isso é verdade mesmo, porque as pessoas, quando elas vêm, elas estão muito quebradas, né, emocionalmente. E se cai numa leitura, ou com um oraculista, um tarólogo, um cartomante, que aproveita dessa situação, dessa fragilidade, e fala que pode trazer o amor em 24 horas, em 48 horas... E elas acabam, muita gente está tão fragilizada e tão quebrada, que às vezes acabam caindo em situações que é problemática. Fraudulenta. Com certeza, se aproveitam da fragilidade do outro, né? Como que a gente trabalha nisso? E hoje, com a rede social, a gente divulga muito o trabalho, né? Então, você fica muito mais exposto com o seu tipo de trabalho, você apresenta muito mais o seu trabalho, você, inclusive, divulga para as pessoas, olha, não acredita no amor, eu trago o seu amor 24 horas, 48 horas. E quando alguém, Gi, vem para mim, porque normalmente, quando eles caem numa situação dessa, e estou falando de gente perder muito dinheiro, tá? De perder patrimônio. Sabemos. É surreal. E quando eles vêm numa situação que já passou por isso, o jogo vai mostrar, porque assim, a minha opinião, quando eu abro um jogo, a minha opinião, ela não interessa nada, tá? Eu vou ler sempre o que o oráculo está dizendo. Tá. E normalmente o oráculo, ele apresenta cartas, porque essa pessoa ela não resolveu a vida dela, muito pelo contrário, ela piorou a vida dela, né? Porque além dela estar ainda toda quebrada, mas ela continua ainda sem o patrimônio, sem o dinheiro, né? E normalmente quando a gente abre aquilo, é muito nítido certos arcanos que saltam à mesa. E aí, Gi, é onde que o tarólogo ou o cartomante responsável, observando aquele jogo e os arcanos que se apresentam, tá? Porque eu não vou no que a pessoa também só tá me falando, porque as pessoas também contam a história dela. Sim, bem sabemos. Assim. Você imagina o que a gente não ouve. Então, por isso que eu faço o quê? Eu me oriento pelo oráculo, pela mesa. Ela traz alguma coisa, e isso já aconteceu várias vezes. E aí, quando ela vem e traz uma história assim, por exemplo, e o oráculo salta, que tem determinados arcanos, eu encaminho para psicóloga. Eu encaminho muita gente. Era isso que eu ia perguntar. Encaminho. Quando que é um ponto de atenção que você percebe que aquilo é uma indicação, olha, você precisa de uma ajuda profissional, terapia, tal. A pessoa, às vezes, ela foge, porque é isso, né, gente? Foge, é muito mais, procura outros caminhos para fugir justamente da terapia, né? E eu acredito que você já tenha vivido isso em algumas vezes, ou muitas vezes também, né, Ana? De repente, você sentir que aquela pessoa realmente precisa de terapia e aquilo está sendo, talvez, uma ponte para que ela chegue lá de alguma forma, né? Muito, Dani. Inclusive, quando as pessoas acabam não indo para terapia e ficando, buscando o oráculo o tempo todo. Dependente, né? Dependente, exatamente. E aí é o momento, porque o que acontece? São combinações de cartas, tá, Dani? E o sistema de jogo.
Então, não é só tipo, saiu determinada carta ou arcano, né? A gente usa normalmente na parte mais técnica, a gente usa arcano, mas a gente fala muito carta, que é a parte mais comunicação mais com o público. Então, quando sai determinada, não é que porque saiu determinado arcano que você já vai encaminhar para terapia correndo, não é isso. Mesmo porque todos os arcanos, ele tem o aspecto luz e sombra. Então, o que vai direcionar é a combinação do sistema, porque a gente abre o sistema na mesa. Se aparecem muitos de sombra, tem alguma coisa equivocada onde ela cai, né? E aonde ela cai, e combinações muito problemáticas também, né? Então, existem algumas combinações específicas que você olhou e falou, putz, vai pro CAPS. Muito. Por exemplo, uma torre com 9 de espadas... A pessoa, ela está num problema, tipo, sofrendo mesmo, de não dormir, de problema complicado. Existem alguns arcanos, Ana, nesse circuito, pensando no amor, né? Que combinados elas possam representar alguma relação tóxica naquele momento? Existem algumas combinações que são... Muito. O diabo, por exemplo, né? Tá. O famoso diabo. Tá. Então, assim, gente, para deixar bem claro, o diabo, ele é uma carta densa, complicada, Mas, por exemplo, se eu estou numa mandala astrológica e ele cai na casa 2, que é a casa financeira, eu vou dar risada e vou convidar vocês, pode comer pudim, escolher o que você quiser, porque eu vou estar muito feliz com a energia de um dia na cada... Porque é o financeiro. Ele é o financeiro. Então, tudo que é preso, tudo que é material, tudo que entra no relacionamento, então... Então, aí, por exemplo, se ele cai... E a pessoa vibrando, tá? Ou o consulente é quem procura, né? O oraculista. Sim. Ou o consulente ou quem a pessoa está perguntando e cai o diabo no mental ou no emocional, dependendo do tipo de combinação também, é um alerta. Porque o que acontece? O diabo, ele é sedutor. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. O diabo, quando conhece um diabo, ele é gostoso, ele é sedutor. Claro, senão não seria uma tentação, né? Exatamente. Ele estuda a pessoa. Então, ele vai... Por isso que ele manipula, ele é manipulador. Então, até aquela pessoa que é mais fechada, filosófica, ele vai falar, nossa, eu adoro essa sua maneira filosófica. Ele estuda a pessoa. Se a pessoa é mais atirada, nossa, eu adoro esse seu jeito. E, normalmente, ele tem aquela atração e um magnetismo. E é muito fácil de cair. Nós costumamos dizer nos nossos estudos que o arcano que não se deixa, que já te saquei, é o arcano da força, que ele tem um autocontrole muito grande em relação a esse tipo de investidas, e a rainha de espadas, que ela é afiada. Não tem papas na língua e ela é certeira e no corte. Então, esses dois arcanos. Mas tem uns que caem, mas cai por pouco tempo, logo descobre a intenção. E tem outros que, infelizmente, são arcanos que é uma vibração que é muito reativa, né? Então, ela está lá e aí ela... Vem aquela reativa, o arcano do diabo seduzindo tal e leva. E aí, quando a pessoa ela se vê numa situação que é o relacionamento tóxico, numa amarra invisível, e que ela chega a falar, eu não consigo me livrar dessa situação. Por mais que eu queira, eu não consigo sair. Porque ele manipula a mente de uma tal forma, ele trabalha a mente e a emoção da pessoa, inclusive o libidinal. Tá? Então, o libidinal, outra coisa, o libidinal, às vezes as pessoas acham também que é só o sexual, e não é. O libidinal, ele envolve a parte de toque, de carinho, de não precisa ser exatamente só a penetração, quando se fala do libidinal, né? E o diabo, ele sabe fazer isso muito bem também, sabe? Ele sabe chegar lá no ponto, ele sabe. Então a pessoa, ela fica, e principalmente se a pessoa está frágil, ela já vem com algum outro tipo de problema que é mais psicológico, por isso que eu falo que isso é muito importante, encaminhar para a terapia, ele é complicado sair. Mas isso, só para eu entender melhor, quando você tira, a carta do diabo? Sim. É isso, né? Isso está relacionado ao momento que a pessoa está vivendo ou existe uma influência? Você disse que existe uma influência externa
na vida dessa pessoa naquele aspecto? O tarô, ele é diferente do, por exemplo, quando a pessoa faz mapa astrológico, o mapa astrológico, ele é o ser da pessoa. O tarô, uma leitura, ele é o estar da pessoa. Ele estar naquele momento, ele está vibrando aquilo. E mesmo porque o fluxo dos arcanos, você trabalha no fluxo dos arcanos. Em algum momento, olha que interessante, em algum momento, a pessoa que está mesmo, vamos lá, vibrando o diabo lá, em algum momento, o destino vai tirar a máscara. Entendi. E ela vai vibrar, ela começa a vibrar um outro arcano. É um arcano que ela vai ser desmontada, desmascarada. Então, isso que é interessante, porque a jornada, o tarô a gente chama da jornada do herói, que começa lá. A jornada do herói. Isso. E aí você tem que passar por todas aquelas fases. E quando você tem o autoconhecimento, olha só que interessante, você pode meio que pular alguns arcanos um pouco mais complicados, ou pelo menos vivenciar de uma maneira um pouco mais no autoconhecimento e um pouco mais tranquilo e por pouco tempo. É que nem como se fossem os trabalhos de Hércules, né? Então ele precisa passar pelos trabalhos para chegar no objetivo, mas daí ele pode pular Medusa, por exemplo. Ele pode pular uns difíceis, né? Claro. Ele pode chegar e pular alguns, a partir do momento que ele tem o conhecimento. Sim, exatamente. Essa é a jornada do herói. Exatamente. E você sabe que a jornada do herói, ela é mostrada, inclusive, nos filmes, né? O Star Wars, ele mostra também. Diversos, né? O grande arquétipo da jornada do herói tá aí nas trilogias. Então, ou seja, a gente vive isso. A gente vive o tempo todo a jornada do herói. E nós caminhamos a nossa vida vivenciando aquilo. Por isso, o autoconhecimento. E tem a jornada do vilão? A jornada do vilão? Olha, o que a gente pode falar é que a gente tem umas escolhas erradas na vida, né? Mas depois a gente fala de psicopata, mas tudo bem. Ana, eu acho que pode ser uma dúvida, né, das pessoas. Como que funciona, na verdade, por exemplo, essas cartas? Existem maneiras de você fazer essa leitura, são vários tipos. Normalmente são várias cartas que você tira em casas diferentes por temas, é isso? Isso. Como é que funciona isso rapidamente, se puder só, né, tirar essa dúvida, e também quais são os arcanos, as cartas que estão mais relacionadas a esse contexto do amor? Sim, normalmente quando as pessoas elas chegam, eu pergunto sempre o que ela quer, né, e fala assim, eu conheci uma pessoa, tá? Eu adoro. Eu conheci as histórias agora. Ou será que ele volta, né? Será que ele volta? Será que ele volta? Ou vai dar certo? Conheci uma pessoa no Tinder, então eu quero saber... Depois do Tinder, sua vida deve ter... Muito. Eu comecei até a fazer... É aquela que vai toda semana e fala, essa semana foi esse. Pois é. Eu fiz até um método Tinder, né? Porque... Perfeito. Agora fala. Por favor. Maravilhosa, né? Evolução, vamos acompanhando a evolução da tecnologia, método Tinder. Não, sim, porque a pessoa, ela chega, ela quer saber, eu conheci alguém agora, então eu quero saber qual que é o interesse dessa pessoa. Sabe por quê, Gi? Ela podia perguntar, né? Sim, mas daí a gente vai fazer um método que a gente vai traçar um pouco mais o emocional, o mental da pessoa, porque às vezes a pessoa tá pensando uma coisa, mas o emocional tá vibrando outra, ou vice-versa, ou o sexual que tá lá latendo, libidinal, tem e o mental que acha que é um relacionamento, mas no fundo fica se auto-sabotando e não se relaciona. Exatamente. Né? Então assim, eu falo que tudo depende do que você busca. Então eu sempre eu faço uma anamnese rápida da pessoa, porque outra coisa, as pessoas acham que tarólogo também é vidente, não é? Acha ter a bola de cristal, isso é outra... põe aquele turbã pra bola de cristal. Só um parênteses pra você continuar. Qual a diferença de tarólogo, cartomante, vidente? O que é o vidente? É simplesmente o sensitivo sem usar oráculo? Isso? Exato. Agora, por exemplo, se eu estou usando o oráculo, eu tenho métodos, eu estudei aquilo, eu preciso saber algumas coisas. Por exemplo, há quanto tempo que você está casada? Chega a pessoa e fala assim, olha, meu relacionamento não está bem. Eu pergunto, eu preciso saber quanto tempo que você está casada. Eu estou casada há 30 anos. Então, por exemplo, algumas casas, para mim, elas vão ser muito mais relevantes. Uma pessoa que está 30 anos casada e está com uma sintonia muito boa no mental, tá legal isso, tá legal, mas o libidinal tá lá um pouco mais, né? O emocional, né, precisa fazer alguns ajustes. Agora, por exemplo, se a pessoa fala, eu conheci uma pessoa, nós estamos um mês, ou estamos um ano casado.
E o libidinal tá todo, sabe, com problema. O emocional tem alguma coisa errada. Porque não pode uma pessoa estar tão pouco tempo casada e estar com o emocional libidinal tão desequilibrado. Né? Então eu preciso saber disso para saber como que aquele arcano na mesa ele vai se comportar. Se ele vai se comportar como uma pessoa que está num relacionamento há mais tempo ou se ele está num relacionamento que ele conheceu alguém há pouco tempo. Então algumas coisas são muito importantes, principalmente quando eu também estou fazendo a mandala astrológica, né? Então isso para mim é muito importante. Quantas pessoas moram com você numa mandala astrológica? Isso para mim é importante, essa informação. Então, assim, é por isso que às vezes a pessoa fala, mas por que você está me perguntando isso? Você tem filhos? Eu preciso saber como é que é a rotina daquela pessoa. Né? Porque às vezes a pessoa está num processo mesmo de um estresse diário, né? A casa está vibrando porque ela está no momento com muitos problemas em casa e isso está reverberando de repente no trabalho. Então o problema não é no trabalho, é um ajuste em casa. Então por isso que essas coisas, essas informações para mim são importantes. Você falou que o tarô é o estar, correto? Isso. O mapa astral é o ser e o tarô é o estar. Isso. Muito bem. Aí quando você abre o jogo abrir o jogo, é isso? Pode, ou deitar as cartas, abrir o jogo, pode ser, tá. Pode ser. Eu vou tentar ser o mais certinho possível. Não, mas tá tudo certo, tudo abriu lá as cartas e você fez uma leitura do momento daquela pessoa, correto? Certo. Foi instaurado o BO, ela entendeu que tá tudo, tem coisas vibrando errado e tal. Você sugestiona soluções? Eu não sugestiono nada. Eu nada. E ela vai falar assim, tá, e o que eu faço com isso agora? Eu nada. Eu pego o conselho do oráculo. Tá. É o conselho. Então existe. Então, ou normalmente a gente encaminha para uma terapia, Tá. ou lógico, respeitando também a crença da pessoa, porque o oráculo ele não é religião, ele é um autoconhecimento. Então, às vezes, quando eu vejo alguma coisa que não precisa, de repente, da terapia, mas é apenas algum ajuste, e eu pergunto para a pessoa que ela quer, a gente faz algum banho de ervas, a gente faz alguma manipulação lá de escrever as runas, por exemplo, carregar na carteira, uma afirmação, né? Então a gente trabalha com essa parte, mas tudo isso sendo o oráculo que me direciona. Entendi. Mas voltando, eu acho que eu não te respondi em relação do arcano, né? Tá do amor. Tá tudo certo, tá tudo certo, tá porque tudo assim, que é tão interessante. A então, gente passa a tarde inteira. Passa. Pra passar a tarde, a gente também precisa saber histórias divertidas. Então, a gente pode ir pro nosso querido Vamos quadro. Lá, momento? Psicotretas! E aí, Ana? Bom, que histórias já apareceram na sua frente que você falou, meu Deus? Meu Jesus, você tá ali, você fala, meu Senhor, o que a gente faz agora? Muitos. Você tem muitos anos, né, de experiência, imagina. Muitos. Mas assim, algumas chamam muito atenção. Como, por exemplo, uma consulente que quando ela percebeu essa ferramenta de conhecer o outro, ela chegou para mim e falou assim, Ana, você dá aula? Eu não dou aula, mas você quer aprender, que legal, né? Mas uma colega de profissão, ela falou, não, é que eu cansei de ser a presa, agora eu quero aprender a ser o predador, conhecendo o outro. Nossa. Ela vibrou uma diaba. Ela vibrou uma safada. Ela queria a carta da safada. Ela achou, falou assim, agora eu vou ler isso aqui, eu vou entender todo mundo. Exatamente isso. Vai fazer com que eu descubra. Mas olha que interessante, olha esse exemplo que você deu. Eu trabalhei antes em comunicação, né? Não era psicóloga. O que a Giovana já não fez, gente? Desculpa aí. Mas eu trabalho em comunicação, em agência de publicidade, né? Trabalhei bastante tempo. E publicidade é muito complicado, porque é muito difícil você subir, tem uma puxação de tapete o tempo inteiro e tal. Eu falei, o que eu preciso fazer? Eu não sou filha dos justos, né? Também não tô a fim de dar para ninguém aqui, não vai acontecer. O que eu preciso fazer? Eu falei, eu vou estudar psicologia para entender público-alvo. Porque quanto mais eu entender o público, melhor vai ser o trabalho e eu vou ter um diferencial de mercado. Então, de certa forma, eu busquei uma ferramenta para aquele nicho que você para entender o outro e usar aquela ferramenta para conquistar. Mas nisso eu não vibrei uma diaba, né?
Não, nisso não. Nisso não. Nisso não. Não, nisso não. Nisso eu só fui inteligente. Isso só foi inteligente. Só, tá, mas no caso Eu tô pinicando, desculpa, gente, porque eu fui tomar sol, não sei tomar sol. Não, a Giovana está Eu fui pra praia, eu detesto ir pra praia, detesto ir pra praia. Aí eu, como boa paulistana, tomei todo o sol da Bahia num dia só. Ela então, tá, eu tô descascando tá linda, inteira. maravilhosa. E eu tô pinicando. Então, vocês estão me vendo o tempo inteiro aqui. Não é pulga. Tá, não gente? gente. Ela tá, então, ela só tá descascando, então, tá? Desculpa. Tá maravilhosa. Vamos Desculpa, continuar, desculpa. Então, Gi, outro caso também interessante, já não foi uma vez só. A pessoa me procura para querendo saber o financeiro do ex-marido, porque ela quer processar o ex-marido, quer saber como que ele tá financeiramente. Só que aí, né, minha querida, eu falo assim, olha, mas isso você pode pedir pro juiz, porque o juiz faz uma pesquisa. Exato! Exato! Gente, existe uma pesquisa chamada Sniper, inclusive, tá, gente? Que é judicial, que pode fazer isso daí. Não precisa colocar a coitada da Ana em situação. Meu Deus pois do Senhor. É nesse nível que as pessoas buscam você para coisas específicas? Não, assim? Isso eu tô falando a parte, mas existe, né? Existe esse nicho também que procura o tarô para isso. Mas lógico que a gente sempre procura trabalhar com outras coisas. Escuta, quem sabe você não quer saber de tal outra coisa? Por exemplo, traição. Às vezes a pessoa fala, e eu já coloco na minha página, eu não falo de traição. Eu não falo de traição. Porque agora é pessoal, eu quero muito saber. Não por mim, mas por causa de paciente. Vamos lá, por causa de história que vocês me trazem, tá? Vocês me dão dor de cabeça. Por que eu não falo de traição? Você concorda que eu tô invadindo uma terceira pessoa e que não me interessa isso? O que me interessa é a consulente que está na minha mesa e eu procuro trazer essa consciência para ela. Então, se o marido dela tá traindo ela, você não traz isso para ela? Eu não trago. Eu vejo, Gi. Eu vejo. Mas daí eu posso direcionar o jogo. Porque o tarô, ele mostra, tá? Porque o tarô, ele não... tá lá, tem um valete com uma dama do lado. Ele tá lá, olha só. Ó, você quer saber um caso? Olha só que caso interessante. A pessoa chegou e falou assim, Ana, eu quero saber se meu marido está traindo. Aí eu falei, bom, eu não falo sobre traição. Mas a gente pode abrir um templo de Afrodite para verificar o que está acontecendo, essa desconfiança. O que é um templo de Afrodite? Que eu achei o máximo, então, isso até me levantar. O templo de Afrodite, ele vai verificar a energia se casa com aquela pessoa. Se dá o match, vai. Ele vai ver se dá o match. Como que chama aquele negócio dos signos? Que para ver se o meu signo combina com você? Se o signo combina com você. Tem um nome esse, Daniel. Se o signo combina com o seu. O nome, sinastria. Então, porque assim, porque eu falo, não existe... O que dá certo no relacionamento? Dá certo num relacionamento é quando duas pessoas afins, duas pessoas que curtem ficar, que tá bom fazer o sexo uma vez por mês e curtir lá o final de semana lá na natureza, coisa desse tipo. Como que uma pessoa que é desse jeito e o outro tá vibrando uma balada, sabe, sexo todos os dias, não é? Né? Então a gente vê esse match, o que dá. E o templo de Afrodite, ele mostra isso aí. E o que é o templo de Afrodite? Eu monto uma coluna de um lado, a outra coluna. Então, o que um tá vibrando, o que o outro... Do relacionamento. É do relacionamento. É do relacionamento, tá? A tendência dessa relação... Porque às vezes pode acontecer da pessoa tá lá, olha, não tá muito bem e tal. Fala assim, olha, mas a tendência aqui é uma tendência boa. Eu acho que cabe aí um ajuste, né, de conversar. O arcano ele mostra, né? Porque daí eu abro o conselho, porque eu nunca dou, né? Eu abro o conselho, o tarô ele fala, olha, tá faltando um pouco mais de diálogo, um pouco mais de conversa, ou uma terapia de casal. Então, aí fala, mas a tendência aqui é boa. Agora, quando a tendência é ruim, sabe? É complicado também. Você fala? Eu costumo falar, quando existe determinados arcanos... Assim, o gato subiu no telhado aqui. Tá? Mas assim, que tudo pode ser... Porque é aquilo, né, Gi? A gente volta naquilo. A partir do momento que se tem um autoconhecimento, você pode fazer aquilo. Mas chegou um fim do ciclo que não tem mais porquê. E a pessoa, quando ela vem, ela já sabe que está naquele final de ciclo. Então, quando tem alguns ajustes, a gente ainda fala, olha, aqui ainda tem... Agora, quando não tem, o que a gente procura falar é o seguinte, olha, às vezes, o fim do ciclo é para abrir um outro novo.
Né? Por mas isso o ciclo, né? Exatamente, mas tudo isso é com muito cuidado, é com muito carinho, é com muito... Porque a gente tem que aprender que quando a pessoa chega até nós estamos lá para acolher. E o tarô, ele não julga. Eu não tô lá para julgar ninguém. Você já quis? O quê? Julgar. Já. Você já quis falar muito pra alguém e falar assim, pelo amor de Deus, sai disso. Você já quis ou dar uma bronca, alguma coisa? Muito. Mas respiro fundo e... Como que você consegue? Ai, é muito tempo, viu? Respeitando muito o oráculo. Tá. É muito combinado esse respeito porque muito ela grande. tem a vantagem de ter o oráculo. É a opinião do oráculo. A gente não. Não dá, gente. A gente não pode terceirizar. Não dá. Não, mas você já teve vontade de querer dar uns 3 tapas na orelha de alguém? Muito, Gi, muito. De tipo, o que você tá fazendo aqui? E até pensando nas histórias, né, dessa coisa da pessoa que tá toda hora ali. Eu quero de novo. Ai, mas de novo. E vem a mesma coisa. Fala, meu bem, eu já te falei 10 vezes. Você podia tirar uma carta e falar assim, tá dizendo que você é chata. O que eu falo? Pra eu sair disso... Pra eu sair disso, e não é mentira, tá, Gi? Isso não é mentira. Eu falo assim, eu não posso mais abrir porque vai dar sobreposição de leitura. Isso é importante, porque a pessoa acha que assim, todo dia eu tô uma dúvida e eu vou lá perguntar. Porque tem. Saiu lá um arcano que a pessoa... Mas tira de novo. Tira de novo. Você fala, por isso que... Gente, não tá rolando. Ou então, sabe o que faz? Tem gente que é tão esperta que muda a pergunta e que é a mesma pergunta. É o que a gente fazia na escola. A gente dava a resposta, a gente só mudava a pergunta. A hora. Você põe lá discurso direto e indireto. Isso. Entendi, copia, mas não faz igual. Exato. Pois é. Só que no oráculo não é assim que funciona. E que idade poderia começar a se consultar com você? Olha, eu acima de 18 anos, tá, Gi? Eu não faço, porque envolve muito trabalho, muito detalhes e muita informação. A não ser que a mãe venha e fala, olha, estou aqui, presente, coisa desse tipo. Presente. Tá. Aí pode até ser. Mas é comum isso? Acho que não é, mas umas 2 vezes já aconteceu isso. Porque hoje em dia a molecada tá fazendo botox, então vai querer fazer tarô também? Vai tudo? Não, já aconteceu, né? Já aconteceu, mas eu falo que não. E principalmente quando a irmã mais velha passa e fala, nossa, isso aconteceu, nossa, como bate, como dá certo, como, né, como... E aí, eu também quero. Aí, então, é um pouco mais complicado, tá? Mas não é muita frequência que acontece, não. Agora, a partir de 18 anos, né, estamos aí. Você atende aonde? Só online. Só online. Eu não tenho espaço. Isso é uma outra coisa que as pessoas... Né, meu amor? Neste momento. Pois é. Mas hoje em dia, depois da pandemia, normalmente isso aconteceu, levou para os oraculistas eles trabalharem online. E não tem diferença, porque às vezes as pessoas me perguntam isso, viu? É isso que eu queria saber. Não é uma questão energética? Não, então. Mas daí é tão sábio. O oráculo é de uma sabedoria tão incrível, porque ele já pega, e mesmo porque eu que comando. Então, quando eu estou, né, embaralhando, a pessoa já está falando comigo, às vezes, antes da consulta online, a pessoa já passou, já pergunta algumas coisas, por isso que para mim é interessante também algumas perguntas, e eu já vou fazendo essa sintonia com o oráculo. Então, o que eu peço normalmente é o nome, né, o sobrenome, a data de nascimento, e eu vou me conectando com isso. Tem o preparo de uma mesa também, eu preparo, apesar que isso aí também é muito discutido, tem também não está errado, tem oraculista que não prepara nada, não consagra, aí tá tudo certo também, é tudo maneira de como se trabalhar, como formas de trabalho. O que interessa sempre é a conexão mental do oraculista com o oráculo, né? O que você combina com ele. E principalmente algumas coisas, eu já combino com ele, olha, no meu lado esquerdo eu vou colocar a pessoa, do meu lado direito eu vou colocar o parceiro, e tem gente que trabalha vice-versa, está tudo bem, é tudo como você combina. Então, a energia flui muito bem. Antigamente, antes da pandemia, as pessoas tinham um pouco de receio e depois, como ficou mais comum isso, as pessoas começaram a trabalhar mais olhar, por causa também do espaço, da logística e outra. A gente atende gente do Brasil inteiro também, né?
você não limita só naquele seu espaço. Exatamente. Eu atendo online também, entendo que então, e aí no seu trabalho também flui super bem, existe aquela, né? Então o oráculo é a mesma coisa, ele funciona muito bem. Mas ainda tem aquelas pessoas que falam, não, mas eu quero. Aí assim, quando a pessoa quer muito no presencial, eu não atendo na minha casa, sabe, Gi? Porque eu não misturo. Não quer misturar as coisas. Aí às vezes eu consigo algum espaço de alguma amiga, de alguma colega que tem algum espaço, e aí eu atendo. Mas ultimamente tem sido cada vez mais raro, tem caminhando mais para online. A gente vai deixar realmente o seu contato, né, para as pessoas, ainda mais que online, então as pessoas gostam bastante do assunto, mas eu fiquei curiosa para saber se você tinha um espaço realmente ou se era só online. Outra coisa que eu queria saber, eu tô cheia de dúvida. Mas vamos lá. A gente promete, a gente tá tentando ser um pouco mais concisa aqui. A gente tá tentando, exatamente. Porque a gente vai, né? A gente se empolga. Ana, alguém já chegou pra você e pediu, por exemplo, meu relacionamento não tá legal. Tem alguma coisa que a gente possa fazer pra ele voltar pra mim? Já, não faço. Eu não faço. Primeiro que eu também sou magista, né? Então, isso eu queria entender também. O que é o magista? A gente a gente manipula aquela energia, mas assim, eu trabalho muito dentro, de uma ética, né? Aí tudo depende do que é ética para um, que é ética para outro, tá? Mas o que acontece nesses trabalhos de que eles falam de amarração, né? Primeiro que a pessoa precisa se curar, né? Esse negócio, não consigo viver aqui, eu não consigo viver sem ele quem? O oxigênio? Porque pelo que eu saiba, a gente não consegue, não é? Necessidade básica. Né? Então, a pessoa tá doente, né? A pessoa então, quando vem a minha, primeiro que eu já falo que eu não faço isso, porque a pessoa precisa de uma autocura. É muito comum, né? As pessoas entrarem nesse desespero, totalmente adoecida, com uma dependência total. Ana, dá certo se pegar um magista bom, que trabalhe, tá? Com a parte de energia da pessoa, toda aquela, né, a parte de velas, a parte de intencionamento, isso funciona? Se pegar um magista bom, funciona. Funciona. Só que assim, não é por muito tempo, né? A gente sabe aí A história dos 7 anos, não é? Tem o que o pessoal mais ou menos fala. Mas o que acontece? Você atrapalha a vida dela, a vida do outro, você tira, exatamente, você tira. E outra, às vezes o universo, ele tá te dando aquele fim para justamente, de repente, virar algo melhor. Encerrar ciclos e aparecer oportunidades melhores. Então, quando alguém chega com isso, eu procuro falar isso, eu não faço. Se ela quiser uma leitura para ver o que está acontecendo de autoconhecimento e verificar os bloqueios que ela tem, os padrões que elas estão repetitivos, isso aí eu estou super aberta. Agora, se quiser fazer, e eu deixo sempre claro, tá? E que isso aí vai... E outra coisa, e quando a pessoa o outro fica no relacionamento, é aquele tipo de relacionamento que ele tá junto, mas só briga. Mas não tá lá, né? Não tá lá. Não. É esposa viúva de marido vivo. Exatamente. Só briga, sabe? E aí se tem filhos, então pior ainda. Porque isso vai impactar nos filhos. Claro, todo mundo. Sabe? Sim, então, é uma irresponsabilidade. É uma irresponsabilidade, mas infelizmente tem muita gente que procura... Que valida o circuito de doença da pessoa. Exatamente. Por isso quando eu vejo que tá nesse ponto, tem que encaminhar para um terapeuta, né? Tem que encaminhar com pessoas, com psicólogo, pessoas que entendem disso. Porque o oraculista, ele tem que entender que a gente tem... A nossa missão acaba numa página e que depois faz parte de psicólogos, de profissionais. Nós não estamos lá para tratar. Eu estou lá para trazer o que a pessoa não enxerga, trazer o autoconhecimento, sugerir uma transformação e uma cura. Certo? E aí a gente encaminha para pessoas, lógico, dependendo, né? Dependendo da situação que tá, a gente caminha para profissionais. E é interessante, viu, Gi? Porque quando a pessoa tem essa tomada de consciência, depois elas voltam com uma devolutiva, agradecendo. Então, isso que faz o trabalho ser como se você desamarrasse um nó nesse momento, né? Exatamente. Você coloca uma lanterna. É realmente iluminar essas sombras de alguma forma, né? O que é o objetivo, né? Porque geralmente muitos amigos ficam lá fomentando ainda.
faz. Isso. E é isso. Pega um profissional equivocado, com né? certeza. E você fica dependente daquilo e acredita que aquilo seja a chave da salvação da sua vida e fica dependente Sim. e leva aquilo para outro lado que não é o propósito. Se em né? algum momento você encontra, eu sei que não é da sua religião, mas se você encontra um despacho e você, sem querer, tem uma dor de barriga em cima do despacho, pode ser que aquilo se vire contra você? Assim, sem querer, assim, apenas uma história. É só por curiosidade. Ou depende do despacho? Depende, né? Não, olha, Gi, eu respeito muito, tá? Não é minha linha de trabalho, mas eu tenho muitos amigos, eu tenho pessoas que trabalham nessa linha que são muito respeitadas. E eu respeito muito, né? Eu respeito. Agora, óbvio, eu não vou lá mexer numa coisa que já tá, né? A não ser que, por exemplo, sei lá, precisa fazer de urgência. Já aconteceu. De muita urgência. De muita urgência. Já aconteceu de eu ir trabalhar, tá? E você não viu que era um despacho? Não, minha querida, o despacho, ele estava na minha frente. E você viu que era um despacho? Eu vi, mas eu precisava entrar na garagem, né? Eu precisava entrar naquela garagem e entrar como? Aí eu falo assim, olha, dá licença, você atropelou peço o despacho? Atropelei o despacho. Mas eu vou fazer o quê? Aí eu primeiro cheguei, eu tava no carro, pedi pra gente. Você conheceu alguém depois? Não. Você não casou depois com essa pessoa? Não, mas olha, gente, eu acho que tudo que é feito com respeito, sabe? Por exemplo, se eu tiver que falar assim, olha, e mesmo porque quando tá lá o despacho, depois de um tempo, aquela energia, ela já foi encaminhada, né? Então, tudo que é feito com respeito e tem a necessidade... Peguei no meio do caminho. Foi. Foi. Gente, foi. E tem a necessidade, de tirar, você pede, olha, peço permissão, Sim. estou aqui por força maior e pronto, tá tudo bem. O que não quem pode... consciência tranquila, tá tudo certo. Tá tudo certo. E não vai... Agora, se você acontecer isso, você ficar na cabeça, nossa, alguma coisa vai acontecer comigo, ou nada mais vai acontecer. Nossa, aí é um tipo de energia que é a vibração, né? A vaca claro, gente, aí é isso. Eu acho que a gente pode né, agora finalizar, né? Pra gente falar o que do momento... Psicodicas! Ai, eu tava ansiosa por esse momento, porque esse é o momento total da Ana, gente. Tá, gente. E que vocês serão beneficiados com um conselho. Olha só, né? Responsabilidade. Explique aí pra gente. Bom, então vamos lá. Esse aqui, tá? Ele é um deck com 78 arcanos, que aqui está os arcanos maiores e menores. Eu não vou abrir nenhum sistema, nada de jogo, nós vamos fazer o conselho. Tá. Conselho. O conselho que são os arcanos maiores. Eu vou trabalhar. Que a lição maior da vida. O que a vida de lição tem para te mostrar. Os menores, só rápido, ele está mais voltado também para o cotidiano. Ele dá o pano de fundo para os maiores, tá? Então ele vai dar a emoção, a criatividade, a ação, são integrados, né? Apesar que eu trabalho no método europeu, mas isso fica para uma outra história, porque tem tarau que trabalha com método americano, mas isso é outra coisa. A gente faz a parte 2. A gente está tudo com parte 2. Na temporada 2, a próxima só com a parte 2. Vai ser muito bom. E a gente tá fazendo o episódio de Halloween. Mostra aí, aqui, gente. Como maravilhoso. Em outubro. Olha que lindo. Maravilhoso. Aliás, a Ana lindo, tem umas gente. cartas incríveis. Nossa, tá lindo. Próximo ao tá Halloween. A gente tá né? no nosso Então, episódio de Halloween. Então vamos fazer um conselho para o amor, né? Eu acho que isso, um conselho para o amor. Momento, love songs. Vamos lá. Pois é. Vamos lá. Mas como ele era o estar, vamos programá-lo, né? Para até o final de outubro. Ok. Ok. Até dia 31 de outubro. Isso, até dia 31 de outubro, ok? Vamos lá, então. Vocês vão, o pessoal que está assistindo, pense no número 1, 2 ou 3. Vocês pensam, não pensem em 15, é 1, 2 ou 3. Gente, é 1, 2 ou 3, não tem... Eles são existentes. 1, 2 ou 3, tá? Tá. Pensaram? Quem vai tirar o número 1? Eu vou tirar o número 1. Eu sou 2. Eu vou tirar o 1, hein? Você que pensou. Eu sou 2, hein, gente? Ó. Pensa, casal 2. Tá? Conselho para o amor até o dia 31 de outubro de 2025. Oráculo.
Qual o conselho porque você tem? Olha isso. Responsabilidade, hein? Nossa Ó, que Senhora, legal. meu Deus, muito legal. Que legal. Vou abrir Oh. bem, deitei as cartas, ou abri o jogo. Pessoal, assistam, tá? Vocês estão ouvindo, não estão, né? Por favor, abram aí no YouTube, nos sigam. Vamos lá. Mantém nas cartas Vamos dela. lá. Não Ô, vira. editor, isso aí. Vamos lá. Suspense. Tá, vamos lá. O doutor Facilier vai comigo. Vai, Tá, eu sou um. Eu vou colocar mais pegar- aqui no Então, meio. peraí. Não vira, não vira. Não vira. Suspense. Deixa aqui. aqui. Tá, Número 1, E esse é o número 2. 2. número Aqui. 2, e eu vou no 3. Aí o meu 2 é a torre. Invertida. Eu não Ai. trabalho com cartas invertidas. Ah, Olha só, olha só. só. Esse é o método americano que a gente fala numa próxima. Arrasou, a gente vai tá fazer essa vendo? próxima. Muito assunto. Número 1, Dani. o carro. Pois eu vou abrir todas, depois a gente volta. Tá, número 1, Tá. o carro. Opa, a bruxa. Nossa, bem. Roda da fortuna. Ai, olha a dela. A dela. A dela. O carro. Vamos lá. O O carro. que é o carro? Quem tirou? Quem Conselho. pensou no número Número 1? Número 1. O carro, ele é uma energia de velocidade e direção. Então, e outra coisa, deixe o passado para trás. Aquilo que passou não interessa mais. O foco agora é outro. Ou seja, direciona para aquilo que você quer. Direciona com objetivos e propósitos. O que passou, passou. Agora, só que rápido. Porque o carro ele tem velocidade. Então, não fique, eu vou deixar para ligar. Será que eu ligo? Não, liga. Liga. Meu amor está Meia nas estrelas. Tá, assim, ó, piscina, mergulha. Nossa, Dani, foi você que tirou essa carta? Fui eu. Olha que mágico. Olha que bonito. Olha, curioso. A bruxa. Vamos lá. Vamos lá. Ai, Deus. A bruxa. Espero que seja Harry Potter. Elfaba, vai. A bruxa. O que você pro amor, o que o amor te espera? Olha que interessante. Você tem todas as ferramentas, você domina todas as ferramentas. Você manifesta através de todos os elementos a seu alcance. Então você tem esse poder de colocar, se você quer algo, você tem esse poder, esse magnetismo para acontecer. Então, use de todas as suas ferramentas, use do emocional, domine esse emocional. Fala que ama a pessoa, tá com vergonha, tá com receio, chegou o momento, o emocional tá aí vibrando. A coragem de você ir lá, de tomar a iniciativa e de falar. Porque às vezes a gente esquece disso, né? E a bruxa, ela tem algo muito interessante. Se comunique, se mostre para as pessoas. Então, para quem você quer. Então, tenha atitudes também. Porque manifeste aquilo, porque a bruxa, ela manifesta. O que está no etéreo, ela manifesta no material. E você está com essa energia para manifestar. Mas você tem que fazer. Não adianta só pensar. Bem, É a adorei prática. essa carta. É colocar a mão na massa e ir lá fazer. Você pensou no 2, né, Natália? Minha esposa. A pessoa no 2, Pensou gente. no dois, Dois, pensou no dois. dois. Roda da Fortuna, E a vamos lá. terceira, você que pensou no 3. Pois Vamos é, lá. a roda da fortuna é um pouquinho mais complicada e caiu para mim, né? Pra ter que Olha Mas só. complicada? Por que ela é Olha. complicada? Ela é complicada porque é o seguinte, o inesperado está para acontecer. O que é esse inesperado? Pode ser coisas boas, mas pode ser coisas que você tem que ajustar. Porque a roda, ela sempre gira. Apesar de eu achar um arcano muito interessante, porque nos faz lembrar que a gente está em cima, mas se a gente não tiver sabedoria e souber dominar a roda e no eixo, você pode ficar para baixo. Quando ela vira, ela sempre vira. E quando ela está embaixo, se está no momento que está embaixo, então ela vai para cima. É o momento de você ir para cima. É o inesperado que acontece. É um ciclo. Então vai depender de como você vai lidar com isso.
Então, não se preocupe. Se você está buscando aquela pessoa ou se o relacionamento não está muito bem, é o momento de ir para cima. Dá uma guinada. Dá uma guinada. E se você está já no relacionamento, converse com a pessoa. Não deixe para amanhã. Tem algo que está incomodando, tem algo que está atrapalhando. Seja claro, transparente neste momento. Porque mesmo se a roda girar, vocês saberão estar no eixo da situação e lidar com aquilo da melhor maneira possível. Então, tenha autocontrole. Nossa, cartas muito incríveis, muito incríveis. Legais. Meu amor, você quer deixar uma mensagem quero. Pra gente, pra todos nós? Obrigada. Para você que acha que tem o famoso dedo podre, não tem o dedo podre. O que precisa é de autoconhecimento, desbloqueio, saber por que essas repetições estão acontecendo na sua vida. E o tarô, ele pode te mostrar. Ele é a ferramenta para justamente te acolher e mostrar o que está errado. E melhorar a situação para que você encontre o seu caminho, escreva a sua história e uma história verdadeira que você merece, porque estamos aqui para ser felizes. É isso aí, nos Muito convida bem. a olhar além do óbvio, né? Isso. Muito bem! Ana, Ai, que muito delícia! obrigada. Eu que Nossa, agradeço. que Meu presença amor. deliciosa. Eu de que verdade. agradeço. Muito Que obrigada. doçura, que linda, né, Ela é gente? maravilhosa, a Ana é linda, maravilhosa, obrigada. gente. Eu que não sou suspeita agradeço. pra falar. Muito obrigada, muito bem-vinda. Tá. Eu que Muito obrigada. feliz. A gente estava muito Ansiosa, né? né? E eu tenho certeza que será um sucesso. E muito obrigada, meu amor, pela sua Imagina, disponibilidade. eu que A gente sabe da agradeço. nossa, né, da vida, correria, de né? todo o processo aí, mas estamos muito felizes, viu? Eu estou aí, se vocês Gente, precisarem. obrigada. Depois a gente vai fazer um parte 2 Ih, pra vai, você vai. abrir as cartas do Psicomanas. Vamos. Boa. Ana, obrigada. Gente, Gente, um beijo pra vocês. obrigada. Até a próxima. Nos sigam, clica, obrigada. Aproveitem o Halloween. Curte. Beijo. Beijo.